Tones, esse vídeo aqui tem sido muito pedido desde o início da página do Mecatralha, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês a essência da engenharia de controle e automação, a essência da mecatrônica e eu vou demonstrar a diferença entre as duas. Meu nome é Wayne Albuquerque e esse aqui é o Mecatralha. Antes de mais nada, vamos para nossa rotina diária. Se inscreve no canal, ativa o badalo, comenta a repimboca da parafuseta, e essa é a parte mais importante, e depois compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. O comentário de repimboca da parafuseta, quem já é velho aqui já sabe, mas é poder te fidelizar aqui no canal. Valeu, Tones, agora vamos pro vídeo. Tones, antes de começar esse vídeo, eu busquei definir um método para poder fazer esse tipo de comparação, porque é muito complexo comparar duas formações. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei a grade curricular de duas engenharias de universidades diferentes, porém com o mesmo modelo de curso, e analisei uma por uma das componentes curriculares. A ideia é só que eu conseguisse saber para que lado que iria cada formação de cada engenharia. Uma coisa importante aqui é que eu vou precisar usar o senso comum para poder demonstrar a diferença, pois assim vai ficar mais fácil de concluir um raciocínio compreensível por todos. Outra coisa é que, vendo esse comparativo, ficou bem mais clara a diferença primordial entre os dois cursos. E foi sensacional poder refletir sobre, porque é uma coisa que quase ninguém faz. As grades curriculares que eu peguei foram de controle e automação da UFMG e mecatrônica do IFSC, que é a instituição que eu estou me formando. Começando do início, o que todo mundo ouve falar é que essas duas engenharias são derivadas de três áreas distintas. E vamos começar por aqui. Do meu lado direito, a gente tem a mecatrônica, que ela é derivada da mecânica, eletroeletrônica e de software. Agora do meu lado esquerdo, a gente tem controle e automação, que ela é derivada de eletroeletrônica, computação e engenharia de produção. Só de falar esses tópicos a gente já está vendo, demonstrado na nossa cara, que as duas engenharias já não são a mesma coisa, porque todo mundo fala que engenharia mecatrônica e controle e automação são derivadas de mecânica, elétrica e computação. Podem até ser, mas não é bem assim onde é que a banda toca. Agora, se eu fosse eleger um berço para cada uma dessas duas formações, eu colocaria que a mecatrônica nasceu da mecânica e controle e automação nasceu da computação, simplesmente pelo fato de fazer a leitura das duas grades curriculares que eu peguei. Em segundo lugar, eu colocaria que a gente pegou vários aspectos de eletroeletrônica, porque as duas trabalham com acionamentos e controle, e a cereja do bolo das duas formações eu colocaria sendo software para mecatrônica e engenharia de produção para controle e automação. Mais pra frente vocês vão entender. Analisando com bastante atenção, temos duas engenharias voltadas especificamente para trabalhar com processos, porém de jeito nenhum uma substitui a outra. E o que seria uma ótima pedida é ter os dois profissionais trabalhando nos mesmos projetos. Enquanto temos a mecatrônica construindo máquinas automatizadas e robôs, a gente tem controle e automação integrando e controlando essas duas máquinas que a mecatrônica criou. Então a gente tem duas formações que elas são complementares. O engraçado é que na realidade ninguém nunca parou para ler de fato quais são os conteúdos que tem dentro desses dois cursos. Porque por mais que as engenharias pareçam ser a mesma coisa, por derivarem de coisas parecidas, elas são completamente diferentes. Por exemplo, na grade curricular que eu peguei, engenharia de controle e automação só vê mecânica nas físicas do ciclo básico. E já na mecatrônica, a gente tem duas matérias de elementos de máquinas, processos de fabricação, metrologia e instrumentação, CAD e por aí vai entrando na mecânica para dentro. Por outro lado, na engenharia de controle e automação é cheio de matérias de computação, além das três cadeiras de programação que a gente na mecatrônica também faz. Eles têm arquitetura de computadores, redes e até introdução ao software. Por aí, Tony, já dá para poder pegar uma diferença. Só que a gente ainda vai entrar um pouquinho mais a fundo. Se eu tivesse que definir o que essas duas formações fazem, eu diria que mecatrônica constrói o físico, que controle e automação conecta e organiza. Eu recomendo a vocês a leitura das grades curriculares que eu peguei, e inclusive eu vou deixar os links das grades no primeiro comentário fixado aqui embaixo no vídeo, para vocês poderem também ter a leitura e tomar ciência do que é estudado nessas duas formações. Principalmente para você que vai prestar vestibular esse ano e está em dúvida se vai entrar em mecatrônica, controle e automação ou então em alguma outra engenharia que seja relacionada a essas duas áreas. Por que eu digo para vocês lerem essas grades curriculares?
Porque quando vocês lerem elas, vocês vão saber que controle e automação tem uma característica muito mais integrativa. E por outro lado, mecatrônica tem uma característica muito mais construtiva durante a formação. E o mais louco disso tudo é que o próprio CREA coloca a formação dessas duas engenharias como se fossem iguais. Só que o conteúdo do ciclo profissional dessas duas formações, se for muito, é 50% igual uma à outra. Os outros 50% trazem a característica primordial que rege a formação que tem nesses cursos. E quando eu penso nisso, a dúvida que vem na minha cabeça é: será que o CREA se deu ao luxo de pelo menos ler as grades curriculares que essas duas engenharias têm? Deixa nos comentários o que vocês acham disso. Se vocês acham que eles realmente se importam em saber o que as duas engenharias estudam. Porque, Tones, na minha opinião, dizer que essas duas engenharias são iguais é no mínimo irresponsável. Porque em algum momento podem mandar a gente fazer um trabalho que a gente não sabe fazer porque a gente não estudou para isso. E da mesma forma mandar alguém que fez controle e automação fazer um trabalho nosso e eles nem nunca viram como fazer esse tipo de trabalho. Porque analisando as duas grades curriculares, a conclusão que eu cheguei foi que controle e automação é basicamente mecatrônica sem mecânica. E aí o que acontece? A falta da mecânica que tem em controle e automação é suprida por computação e elétrica. E pelo amor de Deus, galera, eu não estou dizendo que controle e automação é pior do que mecatrônica só porque eles não têm mecânica. Porque são duas formações com intuitos diferentes. Elas podem ser parecidas, mas elas têm intuitos diferentes. Mecatrônica tem sua pegada construtiva, puxando para o viés de conhecer várias aplicações existentes com uma visão multidisciplinar. Enquanto controle e automação tem uma pegada integrativa, puxando pelo mesmo viés da mecatrônica, que é conhecer várias aplicações com visão multidisciplinar também. E Tones, para fechar essa análise e essa comparação que eu fiz aqui para vocês, eu quero deixar um resumão em tópicos do que eu acho que seria interessante de mostrar o que as duas engenharias fazem, colocando um do lado do outro. As duas engenharias são formações verticais, logo elas também são formações com um cunho multidisciplinar. A mecatrônica projeta máquinas automatizadas, projeta robôs, projeta células robotizadas, constrói e projeta máquinas para a linha de produção, faz retrofit de máquinas, projeta controladores de acionamentos, trabalha com projetos de produto. Já controle e automação automatiza processos, projeta linhas de produção, programa células robotizadas, projeta controladores para acionamentos, projeta sistemas distribuídos e analisa a produtividade. Agora, mecatrônica atua nas áreas de mecânica, eletroeletrônica e software, enquanto controle e automação atua nas áreas de computação, eletroeletrônica e produção. E para finalizar, mecatrônica tem ênfase em mecânica e controle e automação tem ênfase em computação. Tones, lembrando que a análise que eu fiz agora é um comparativo entre o currículo da engenharia mecatrônica do IFSC, que é onde eu estou me formando, e de controle e automação da UFMG, que é onde eu acho que é uma formação de controle e automação muito boa. Eu vou deixar de novo, relembrando, os links das grades curriculares no primeiro comentário fixado aqui embaixo, para que vocês também possam tomar ciência do que tem dentro delas. Valeu, Tones! Tamo junto!